Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos aí ao segundo podcast da BLF Advisory. Estou aqui com 4 pessoas interessantíssimas. 4? Tu e mais 3, né? Eu e mais 3 no caso. Vou me apresentar primeiro, meu nome é Almir, sou sócio e fundador da BLF Advisory e vou pedir para que o restante se apresente. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno, sou diretor executivo e fundador da BLF Advisory. E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Thales, representante comercial da BLF Advisory. Fala pessoal, aqui é o Henrique Molder, coordenador de conteúdo da BLF Advisory. Então rapaziada, como vocês puderam ver, hoje a gente está praticamente com a nossa equipe completa, tá? E a gente vai tratar sobre 5 temas, mais especificamente, extremamente importantes e atuais. O primeiro dele é a inflação, depois a taxa Selic, o dólar, a vacinação e também a reabertura da economia, certo? Então a gente vai falar agora primeiramente sobre a inflação e eu queria que o Bruno desse mais parecida sobre a Selic, a inflação e como elas se andam juntas, um pouco sobre isso. Tá. Saindo do básico, né, que é o que todo mundo já sabe, o que é inflação? A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, né? Então, quando a gente tem inflação, por exemplo, de 5%, significa que o nosso dinheiro tem um poder de compra de menos 5%, né? Antes eu comprava, por exemplo, com R$5, 5 balas de goma, agora eu compro 4,75 balas de goma, supondo assim um cálculo bem esdrúxulo, tá? A gente consegue adquirir menos com a mesma quantidade de dinheiro, tá? E o que tem a ver a Selic com a inflação? Com a inflação alta, o governo tende a aumentar a Selic. Por quê? A Selic é a taxa básica de juros. Então, a gente aumenta a taxa básica de juros. Logo, os juros, propriamente dito, fica mais alto. O povo gasta menos, porque fica mais caro parcelar uma fatura, financiar um imóvel, financiar um carro, enfim. Qualquer coisa que envolva crédito, basicamente, fica mais custoso em termos de juros, certo? Isso vai diminuir o consumo e tende a frear o avanço da inflação. Então é por isso que das últimas reuniões do Copom, o Copom tem aumentado a taxa Selic com o objetivo de conter o avanço da inflação, que é o que a gente deve aí estar experimentando nos próximos meses. Bom, complementando aquilo que o Bruno estava citando agora, referente às taxas de juros, né? Além da Selic, a taxa de juros nos demais países é o que norteia o sentimento dos investidores. Ou seja, quando a taxa de juros do país é alta, os investidores costumam poupar mais. Quando a taxa de juros do país ela é baixa, os investidores costumam a tomar risco, se arriscar e investir o seu dinheiro principalmente na renda variável. Acho legal a gente falar também, né? Hoje saiu o relatório Focus, que é feito por economistas do Brasil inteiro, e ele entrega para a gente, durante alguns dados, ele entrega a inflação, taxa Selic, dólar e algumas previsões, né? E eu gostaria de citar aqui, que saiu hoje, que o IPCA, que é a inflação, ele foi elevado para 6,11, eu não sei quanto está o acumulado do ano, alguém lembra? Eu não me recordo. A Selic, que está em 4,5, se eu não me engano, ela tem uma projeção para encerrar o ano em 6,63, e o dólar é esperado ali na faixa dos 5,05, né? Esse foi o relatório que eles soltaram hoje do Focus. Esse movimento de mercado que o pessoal falou aí, acontece em todos os lugares do mundo. Porque vamos supor que a taxa de juros está aumentando, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, o Tesouro Selic. Então, com uma taxa de juros como era antigamente de 15%, vale muito mais tu investir na Selic do que se arriscar na Bolsa de Valores e com o retorno médio que os brasileiros têm hoje de 10% ao ano. Então, na teoria, a renda fixa estaria te pagando mais do que a Bolsa de Valores. Claro que existem algumas oportunidades aí que tu consegue muito mais do que 15%. Porém, por ser um investimento extremamente mais seguro, acho que a taxa Selic mais alta ela faz com que os investidores tenham um receio maior de entrar na Bolsa de Valores. A mesma coisa se faz com ela baixa. O pessoal arrisca mais, porque vale a pena arriscar. Não adianta ficar numa taxa ali como a gente estava de 2,5% ao ano e acabar perdendo essas oportunidades de conseguir pelo menos 10%, que é a média do brasileiro hoje na Bolsa.
É uma questão de risco-retorno, né? Quando a gente aplica na Bolsa de Valores, a gente está assumindo um risco da renda variável, a gente espera um retorno proporcional a esse risco. Agora, se o investimento em renda fixa, que tem um risco baixíssimo, aí, dependendo do produto, quase zero, né? Ou, por exemplo, o risco de tu investir no Tesouro Direto, é o risco do governo quebrar e o próprio Tesouro Nacional não ter condições de adimplir os seus credores, tá? Então, é um risco baixíssimo. Se com esse risco baixíssimo a gente tiver um retorno aí igual ou até mesmo superior ao retorno que a gente consegue ter na Bolsa, correndo risco, o investidor, obviamente, que não for estúpido, vai optar pelo investimento mais seguro e com uma rentabilidade aí garantida que seja interessante e, de fato, rentável, né? E essa discussão entre consumir ou poupar de acordo com a taxa de juros já vem de muito tempo atrás, né? Há relatos que desde a época de Keynes, que foi um grande pensador e economista, ele já falava sobre o preço do dinheiro, né? Quanto que o dinheiro está valendo naquele momento. Então, com base nisso, na taxa de juros. Taxa alta, o seu dinheiro vale mais. Uma taxa baixa, o dinheiro supostamente não está valendo nada e está ali para gastar e gastar. E como o Mulder falou, por mais que o Copom tenha se reunido e aumentado a taxa Selic, o que deve se repetir aí por um bom tempo, todos os dados da inflação, seja a inflação por capital, que aumentou em mais de 7 capitais, ou até o índice de preço do consumidor semanal, que também aumentou em junho, tudo isso ainda está subindo. Por exemplo, a própria inflação, todos esses índices estão subindo, então quer dizer que a ação do Copom no curto prazo ainda não se fez efeito. Entretanto, todavia, provavelmente ela vai fazer efeito no futuro. Provavelmente não, com certeza, com esse aumento, e provavelmente eles vão aumentar nas próximas reuniões. Isso vai dar uma segurada boa na inflação que, claro, é necessário. E para um país que teve a Selic tanto tempo muito alta como o Brasil, 3,5%, 4,25% ainda é um preço uma porcentagem muito boa ao ano. Eu acho interessante falar também que o PIB também está bem relacionado nisso, né? A gente teve aí a divulgação do trimestre do PIB recentemente e veio um número muito bom, além do esperado, acima do esperado, e indicando que a taxa Selic ela tem uma, vamos dizer, não uma igualdade, mas assim, ela acompanha um pouco o PIB. Então, a tendência, como o Almir falou, a gente baixou muito durante a pandemia, então a gente precisava fazer o nosso produto interno bruto girar mais, ter mais produto interno bruto. E isso vai sair o resultado agora, no final do ano. A gente espera aí um crescimento do próprio relatório Focus hoje em torno de 5% até, talvez, sendo bem otimista, 5,5%. Vamos ver se isso vai se realizar, né? Nessa seara aí do impacto prático no dia a dia do aumento da taxa Selic, eu não sei se outras pessoas, com certeza alguém experimentou, né? Mas eu particularmente, em março de 2020, ali no ápice da pandemia, ali todo mundo morrendo de Covid, o povo desesperado, bolsa derretendo, eu por acaso acabei esbarrando na opção de parcelamento da fatura no cartão do Nubank e a taxa de parcelar a fatura ao mês estava em 1,9%, algo em torno disso, por mês. Então, eu parcelar a fatura, eu dava 1,9% de juros para o Nubank e eu estava conseguindo oferir aí 10, 15, 20% na bolsa, o que é normal em meses de alta volatilidade para quem sabe operar. E hoje, se eu for querer parcelar a fatura no mesmo valor, tendo as mesmas condições de crédito, né, até vezes melhores, né, um score no Serasa ali melhor do que eu tinha em março de 2020, independente disso, hoje, para parcelar a fatura, tu paga ali 9%, 10% ao mês de juros, né, sobre o valor que tu vai querer parcelar. Então, já dá para ver aí o impacto na prática dos bancos, né, em função da taxa Selic, tentando conter o consumo, né, a taxa alta, o povo não parcela a fatura, não tem dinheiro, não tem limite para pagar as coisas, para de comprar, não vai conseguir parcelar a fatura, não vai conseguir gastar mais sem ter dinheiro à vista. Isso mesmo. Um outro ponto em relação a esse aumento da taxa de juros aqui no Brasil é que ajudou a dar uma controlada na alta esfervescente do dólar. A gente experimentou aí um dólar a quase 5,90 em relação ao real
e logo na sequência dos primeiros aumentos do Banco Central, a gente já viu o dólar derreter, chegou até a bater 4,90 alguns dias atrás, deu uma subida agora, e o Banco Central, com o Roberto Campos Neto, já voltou a fazer novos swaps, novos leilões de contratos que também ajudam a empurrar o dólar para baixo. Então tudo isso contribui para, no longo prazo, conter a inflação e manter o dólar num patamar mais baixo do que já vimos anteriormente. E como eu falei, o aumento da Selic nessa hora é extremamente importante, eu acredito, para realmente conter a inflação, que é provavelmente a principal, o alvo deles é conter a inflação. E como o Mulder comentou, a gente tem vários escritórios de análise, vários sites que apontam, por exemplo, o XP-A7 ele projeta a Selic até o fim de 2021 a mais ou menos 7%. E a gente então tem um gap aí grande que ela pode aumentar, não tem nem por que se assustar, o 7% ali ainda para investidores que conseguem a média, como eu falei, ainda é 3% abaixo da média do brasileiro, então tem um espaço grande aí para crescer. E bom, vamos dar uma passada aí na frente, vamos tratar sobre um tema que até o Thales levantou a bola ali sobre o dólar. Que tu sabes o preço do dólar hoje, Thales? Tens aí para nós? Bom, 5,30. O dólar estava cotado hoje em torno de 5,20, tá? Eu até teria que confirmar aqui, mas podem dar prosseguimento, eu vou resgatar essa informação e assim que eu tiver eu já passo para você. Bom, a gente falou ali de movimento de mercado, que é muito perceptível aí na taxa Selic, que o Copom, no caso, aumenta para diminuir a inflação, para diminuir o consumo. O dólar tem um movimento parecido, que é muito interessante. O dólar é conhecido há muito tempo por ser um ativo de segurança, pois é uma moeda menos volátil e mais segura do mundo. Então, nesse momento de pandemia aí que a gente viveu, foi perceptível esse movimento de mercado, de sair de mercados emergentes, como é o Brasil, e alocar o capital em dólar. Não à toa, com alta demanda, o preço do dólar foi muito alto, né? Chegando aí, como o Thales enalteceu, a 5,90. Porém, tem o contraponto de as economias aí tá voltando à ativa, a movimentação é contrária. O pessoal perde um pouco do medo e vai investir em mercados emergentes, que novamente é o caso do Brasil. Sendo assim, o dólar tende a baixar. É um movimento de tendência, ninguém sabe o certo, mas tende a dar uma baixada boa. É engraçado, complementando um pouco o que o Almir falou, que se a gente analisar os últimos 12 meses, 14 meses aí no Ibovespa, as empresas que tiveram maior crescimento durante esse período foram empresas que tinham a sua mercadoria atrelada a dólar, minério, petróleo, enfim, commodities no geral, né? E é engraçado porque a gente está num período que o dólar ele reduziu bastante em relação ao real, né, nesse momento, em comparação ao fundo da pandemia, vamos dizer assim, ao pico da pandemia, e há pessoas que dizem que já passou esse momento das commodities, não vai ter mais essa coisa de minério, dessa coisa de petróleo, mas também tem aqueles que defendem que ainda não é a hora. É a hora que tu tem que tomar cuidado, observar ali a sua carteira, os seus ativos. E como o Almir falou, o dólar ainda é um ativo de segurança. Então talvez agora essa queda que teve aí no último mês, 2 meses atrás, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas se posicionaram mais em dólar do que já tinham. É, isso mesmo. Eu achei muito interessante esse levantamento do Mulder em relação às empresas com a sua receita dolarizada. Então, realmente, a gente pôde ver JBS, Vale e outras empresas com receita em dólar que tiveram uma valorização nos seus ativos muito alta. Então, de certa forma, essas empresas exportadoras, né, porque o Brasil é um país de muita exportação, então de certa forma se beneficiam com a alta do dólar. Claro, ninguém quer dólar a R$6, a R$5,90. A gente tem que tentar chegar aí num ponto de equilíbrio que beneficie essas empresas com a receita dolarizada, como a Vale, como a JBS e outras, mas também que isso não aperte aí no nosso bolso, digamos assim.
De fato, e cara, esse movimento do dólar mostra como é importante a diversificação no investimento, que foi o que ocorreu aí na pandemia com a alta do dólar, os diversos circuit breakers que o pessoal tomou de ré aqui no Brasil, porque, cara, quem tinha capital em dólar, por exemplo, eu tinha investido em dólar, por mais que as empresas tivessem caindo no início, a gente estava ganhando na valorização do dólar. E na hora que as empresas voltaram e porventura o dólar cair, ainda é um ativo dolarizado. Então as empresas estão subindo. Por mais que eu esteja perdendo na desvalorização do dólar, eu estou ganhando com o aumento das empresas. Isso se dá também aos setores do Brasil. Como o Moder explicou, tem setores que vivem de exportação e tem ativos dolarizados dentro da empresa. Agora, outro exemplo interessante são as empresas de varejo. 90% das empresas de varejo que tinham um preparo, um know-how ali para a parte de vendas online, teve uma crescente ridícula. A pessoa vê a Magazine Luiza se desdobrando toda hora. A Via do Varejo subindo de 4 para 12 na pandemia. Foram empresas que tiveram uma alta gigantesca, assim. É interessante falar sobre essa questão também do dólar, que o Almir comentou, que eu ouvi um podcast esses tempos atrás, se eu não me engano, faz umas 2 semanas. Se eu não me engano, era da Natália Arcuri, acho que todos aqui conhecem, talvez, não sei. Mas ela citou algo que era interessante, que foi a questão que a gente observou na entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil, principalmente. Que era em relação... A gente teve ali no final do ano, de 2020, muito capital dolarizado entrando no Brasil. E isso ajudou muito também o dólar a cair, né? E é aquela questão, os Estados Unidos também estava, por exemplo, a sua taxa básica de juros, assim, não num patamar muito alto, vamos dizer assim. Não vou dizer igual ao Brasil, porque nunca mas assim, não estava num patamar agradável para os investidores. E com isso fez muitos investidores pensarem, eu tenho ali o mesmo juro, a taxa de juros está baixa no Brasil, está baixa nos Estados Unidos, vamos dizer assim, porém eu tenho o real está muito desvalorizado para mim. Eu vou lá, vou investir no Brasil, é um país emergente, tem uma possibilidade de crescimento gigantesca, e isso é uma coisa que ajudou o dólar também a subir, a baixar, desculpa. Isso é uma parte daquele movimento de mercado que a gente comentou. Sempre que o dólar deixar de... Não é que deixar, sempre ele deixar de ser atrativo, no caso, por causa de outras oportunidades, ou quando o investidor começa a ter confiança, o pessoal vai sair de dólar. E se tem pessoal para vender, o preço vai cair, não adianta. É um movimento de oferta e demanda básico, né? E um tema muito recorrente das últimas semanas é em relação ao Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e a possibilidade deles aumentarem a taxa de juros ao longo dos próximos anos. Ou seja, a perspectiva era para 2024, agora a perspectiva já é 2023, e algumas pessoas dizem que a perspectiva já está em 2022. Isso por conta de um receio da inflação. Bom, o que eu quero dizer com isso? Caso o Banco Central americano aumente as taxas de juros por lá, o investimento em dólar, propriamente dito, passa a ser mais atrativo. Por quê? É o que eu falei do preço do dinheiro. Se o pessoal lá dos Estados Unidos está aumentando a taxa de juros, consequentemente o dólar está sendo fortificado. Então muitas pessoas podem optar por tirar o dinheiro da Bolsa de Valores, que já não seria mais tão atrativo, e simplesmente alocar o seu capital em dólar. Por isso que o mercado está muito receoso. Então todas as reuniões lá do Fed, todas as atas que eles soltam, são monitoradas de cabo a rabo pelos economistas do Brasil e do mundo todo. Afinal, é isso que vai nortear a economia do mundo para os próximos anos. O Fed é um órgão aí que, se a gente acha que o Banco Central é grande, o Fed mexe com a economia do mundo. O que qualquer um daqueles engravatados lá falar, acabou com tudo, né? Uhum. Bom, vamos aí prosseguir aí com os assuntos. Acho que é interessante a gente comentar aqui, pelo menos salientar um pouco sobre a vacinação, que mexe diretamente com os investidores, seja internacional
ou até daqui. Interessante é que nos Estados Unidos o pessoal está recusando vacina, né? Não que no Brasil seja muito diferente. Não, mas lá eles estão chegando a dar ingresso de jogo para o pessoal se vacinar e o pessoal não vai, cara. Aqui o pessoal... Aqui é mais a questão da escolha, né? Vamos dizer assim. O pessoal quer lá escolher. eles têm sobrando já a vacina, né? Mas eles estão negando, cara. Ô Thales, puxa aí pra gente certinho, porque eu tinha anotado aqui, mas a gente já passou alguns dias. Como é que tá a vacinação aqui no Brasil, pra gente ter uma noção do prosseguimento aí da vacinação e da reabertura da economia? Mas cara, a reabertura completa ou não, eu acho que se deve porque a gente tá com o problema é que, aqui em Santa Catarina, a gente é de Santa Catarina, o calendário de vacinação tá programado, pessoal, toda a população adulta ser vacinada a primeira dose até agosto, até final de agosto. Porém, contando que vai ser vacinado em agosto, todo mundo tá vacinado 3 meses depois, né? Então vai estar só em janeiro, né? Uma colocação que eu queria botar, que o Almir falou da cidade, Blumenau tá vacinando mais de nessa última semana 3 mil pessoas, eu acho, por dia, um pouco mais que isso. E um dos fatores disso é por causa da vacina da Johnson & Johnson, dos bebezinhos, que é uma dose só, né? Então isso ajuda pra caralho. Bom, a capa dos jornais aí dos últimos dias diz o seguinte: a vacinação no Brasil atinge 15% da população. Ou seja, as 2 doses, 15% da população imunizada, né? Já está imunizada com as 2 doses da vacina. Porém, a gente tem um número muito maior de pessoas que já tomaram só a primeira dose e que em breve vão tomar a segunda dose, então esse número tende a aumentar. Tem essas pessoas que tomam a dose única da Janssen e tem as pessoas que já pegaram Covid e então, em tese, tem já os anticorpos no seu organismo. Ou seja, esse número de 15% parece pouco, mas se a gente contar com as pessoas que só tomaram a primeira dose e que em breve vão tomar a segunda, mais as pessoas que já pegaram Covid, então já têm os anticorpos, e ainda com a perspectiva de até agosto, nós aqui, com maiores de 18 anos, já também tomarmos a vacina, acredito que está avançando bem e em breve o Covid vai ter ficado no passado aqui no Brasil, não vai mais se falar nisso e a gente vai poder viver a vida aí com tranquilidade novamente. Esse podcast aqui pode ser objeto de estudo para daqui uns 10 anos. O pessoal pode usufruir. Aí, pessoal, 2030, a gente tá chegando, hein? Pensar essa BLF daqui a uns 10 anos. Cara, já pensou a gente ouvindo o nosso podcast para escrever uma matéria sobre o Covid? BLF Advisory vai ser uma holding. Um fundo de investimento. Fundo de investimento. Listada na bolsa, se Deus quiser. Uma emissora de criptomoedas. Não precisa de tudo isso. Acho que não é pra ainda. Não, pode ser só uma holding, já tá bom, né? Vai ter uma rede de salas de sinuca. BLF Coin. BLF Coin era uma boa, hein? BLF Coin é da hora. Eu acho da hora, cara. São projetos, novo breves em dados. Mas aí então, rapaziada, já que a gente falou de vacinação e economia e tal, eu acho que o pessoal que ouve a gente está interessado em bizu, né? O pessoal gosta de bizu. Esclareça para quem não serviu o exército. Talvez não seja, talvez seja até regional, vamos dizer assim. O pessoal gosta de dica quente, né? Então, quais setores da economia que são beneficiados com a vacinação avançando? Só um minutinho. Qualquer declaração aqui declarada não é uma recomendação de investimento, passa além da nossa opinião pessoal que foi prolatada aí com não o objetivo de induzi-los ou recomendá-los a comprar ou adquirir ou vender qualquer ativo e valor imobiliário. Ninguém aqui é analista de valores imobiliários e é a nossa opinião pessoal, não é uma recomendação de investimento. Atenção! O Ministério da Saúde adverte. O Ministério da BLF Advisory adverte. Ninguém aqui é analista, não é recomendação de investimento, não me processem, por favor. Cara, eu acho que tem diversos setores que vão ser beneficiados. Acho que no Brasil, principalmente hoje, os setores que atuam em shopping centers, acho que vão ser os mais beneficiados.
Cara, não só também, é claro. Acho Com a que reabertura da economia? Velho, acho que a parte de shopping center sofreu muito, cara. Sabe o que eu acho, mano? Um negócio assim totalmente fora da caixa, mano. Assim, ó, indo bem além, cara. Tomando ali umas 12 corona, o cara começa a pensar um negócio assim, mano. Ninguém, a maioria das pessoas conscientes e que respeitaram a quarentena, está saindo de casa, certo? Pra balada, pra evento, pra festa. Qual que é a ideia? Roupa pra sair, mano. O setor de vestuário com a reabertura da economia vai voar, porque o povo vai reabastecer o guarda-roupa para rolês. Todo mundo tem aquele traje, porra, eu ia de jeans, tênis, pá, camisetinha social ali de boa pro rolê. E agora, qual que é a moda agora? Eu não compro roupa, cara, pra sair faz um ano e meio, frouxo, né? Roupa assim, não. Eu quero comprar um traje para sair, cara. Vai ter uma balada ali na quarta-feira, um open bar, eu quero comprar uma roupa porque a outra eu manchei de cerveja, né? Tá fedendo a cerveja. Cara, não tem, mano. O povo não tá comprando roupa. O povo compra roupa hoje pra ficar em casa e olhe lá. Um pijama. A roupa que antes era pra sair, agora é pra ficar em casa, certo? E roupa pra trabalhar, mas nem isso, porque a maioria da população tá trabalhando de casa. Home então, office. cara, eu acho que o povo vai comprar roupa. O vestuário vai voar. Então aí, ó, Almir, passa a bola para ti agora. Qual empresa do segmento de varejo têxtil que você tem acompanhado e que você gosta? Não é uma recomendação de investimento. Cara, a gente aqui da BLF, a gente gosta de analisar várias empresas em conjuntos, né? A gente não passa indicação jamais, até porque a gente não tem certificação para isso e nem deseja indicar para os outros ou mexer com o dinheiro dos outros. A gente preza por outra coisa, para o pessoal conseguir analisar as empresas e tomar suas próprias decisões, mas a gente analisou uma empresa que vale o estudo aí de quem nos ouve, que é a Lojas Marisa. Dá uma olhada lá, não vale a pena não. Não custa nada você olhar e analisar os números. Ela é interessante, né? Pensa aí. É aquela música da Enya, né? Turn around, everybody... Hã? Cara, Lojas Marisa, velho, comprar lingerie. Marisa. Mulher pra mulher. Mas eu acho legal também falar, a gente não tem muita empresa de setor vestuário na bolsa, eu acho. Tem Se algumas, tiver mais né? 6, eu acho, ó, vamos lá, eu vou lembrar de cabeça algumas aqui. A gente Investível? Não, a gente tem em Blumenau a Hering, que agora foi comprada por o Grupo Soma, que também é uma de vestuário. A gente tem Lojas Renner, que é listada na bolsa. A gente tem Riachuelo. A gente tem Lojas Marisa. A Mária Viver. A gente tem também, agora eu lembrei de uma, a gente tem mais nichada no meio esportivo, mas tem a Track and Field também. Agora eu lembro. Dá pra considerar a Centauro também. A Centauro também. Apesar de ser varejo desportivo, mas eles também têm roupas para prática desportiva. Cara, a gente... Mas assim, a Centauro entra total no que eu falei de shopping. Apesar dela ter uma loja online, até com parceria com a B2W. Mas, cara, a Centauro é... Praticamente todas essas que a gente falou tem shopping. Qual que é o diferencial da Centauro? Mas eu acho que, cara, a Centauro... Porra, pelo menos eu, quando era moleque, nós ia na Centauro nem pra comprar. Era pra brincar na pista de atletismo que tem na loja. Jogava uma bater bola. Tinha um campinho de futebol dentro da Centauro, mas ia lá só pra ficar... Aquele campinho que tu acertava no gol, acendia a luzinha, que tinha um detector lá dentro. Velocidade, 300 por hora. 300 por hora era o chute, tu batia uma vez a bola lá dentro, dava que tava 15-0 já pro time adversário. O pessoal fala que a pandemia vai mudar, que o brasileiro vai deixar de ir em shopping. Cara do céu, velho. O brasileiro gosta de um shopping. A gente tá na pandemia e quem foi, mano... Porra, Balneário, shopping, Balneário, tá socado todo final de semana, cara. Dá uma chuvinha, mano, o brasileiro vai pra shopping. Vai ver um cineminha, vai comer, aí passa nas lojas só pra dar uma olhadinha, aí acha um negocinho, aí compra. Cara, tudo, velho, até pra imobiliar a casa. Vai imobiliar a casa, tu consegue ir lá no shopping comprar tudo. Tem a Kamikado, tem a Tok Stock lá. Tem várias empresas que tu consegue fazer tudo lá. Então, tipo, no Brasil, cara, shopping é muito forte.
Eu odeio particularmente fazer compra. Ou eu compro online ou eu vou pro shopping. Por quê? Eu vou pro shopping uma vez, fico 1 hora lá dentro, consigo comprar tudo que eu precisava e deu. Agora, eu odeio ficar andando pelo centro, nas lojas físicas ali, uma Casa Bahia, uma Magalu, sei lá, uma loja de roupa ali, cada uma separadinha, assim, que tem que andar, nem que seja 50 metros de uma para outra. Já não me piro. Ou eu compro online mais agora ainda do que antes, mas ou eu vou pro shopping, passo o rodo ali geral uma vez a cada semestre, 2 vezes por ano ali, acabou-se. Eu particularmente gosto de ir no shopping, não sou um cara de comprar muitas coisas, mas eu gosto de dar uma voltinha, levar a gata no shopping, comer um que negocinho, amoroso. comprar uma roupa. Mas eu acho que todos os comentários, tanto do Bruno, o Molder e o Almir, foram excelentes. Realmente esse setor de vestuário, né, varejo de roupa, vai ser um setor altamente beneficiado com a reabertura total da economia, e as pessoas vão voltar a comprar roupa, tênis, calça, camisa, e é bem isso aí mesmo. Cara, mas é a maioria do setor, para pensar. A gente tem roupa aí, por exemplo, a Zara. A Zara é outra empresa que é listada, mas não aqui. Ela é listada, acho que que a Zara Nice, é eu acho que é da espanhola, Nice, né? Ela é espanhola, Ela mas eu não sei se ela é listada lá. Mas que seja. A gente, por exemplo, roupa da Zara, vem pro Brasil como? Vem container, vem por porto. Outro setor aí que Dá com a pra dar reabertura uma- da economia tem uma vantagem, o setor portuário. Logístico no total. O logístico no geral, é claro. E considerando que a logística vai melhorar, qual que é outro setor que se beneficia com a logística? Petrolíferas. Porque até hoje a parte que é... Consome diesel igual uma cilha. mas majoritariamente não tem caminhão elétrico no Brasil, não tem navio elétrico. Então hoje as petrolíferas ainda vão voltar muito. Claro que, por exemplo, o pessoal fala, por que investir em petrolíferas ainda? Cara, por mais que vai sair carros elétricos, velho, imagina tu vai voar num avião elétrico tão cedo? Não, né? Tu vai andar num caminhão elétrico, já estão em desenvolvimento, várias marcas já tem. Mas assim, né? Navio elétrico, porra, não é tanto, né? E outra, maiores petrolíferas aí, por exemplo, a ExxonMobil dos Estados Unidos, onde eles mais ganham dinheiro não é nem na parte de combustível fóssil, é a parte de químicos, de lubrificantes, etc. É aí onde eles mais ganham dinheiro. E isso daí eu não vejo cair tão cedo, sabe? Claro que uma hora provavelmente vai cair, porque a gente vai ter que ter mais formas de energia, porém a parte de lubrificação e de químicos Só vai cair quando acabar, cara. É um produto escasso. Petróleo é limitado, ponto. Até ter mais petróleo a gente já tá tudo morto faz umas 15 gerações, né? Daí o nosso corpo talvez vai ter virado petróleo, sendo bem... chutando bem baixo ainda, né? Porque eu acho que demora mais tempo. Não manjo nada desse assunto, mas algumas gerações aí pra gente virar petróleo. Então, cara, uma hora vai acabar. E quanto mais acaba por, sei lá, mais supérfluo que possa se tornar, ter outras opções, alguém vai ter querendo esse negócio para algum fim, cara. Então não tem substituto pro petróleo para tudo. Tem um monte de coisa que se usa petróleo e até hoje dá para substituir o emprego do petróleo para, sei lá, 10% do que ele é empregado hoje. Não é só combustível, que nem o Almir falou. Bem, excelente, é bem isso mesmo, eu concordo com a visão. E as petrolíferas com certeza vão se beneficiar por conta do aumento do consumo e da demanda por produtos. Então pode ser que isso não caracterize uma recomendação de compra e venda de ativos imobiliários, tudo aqui é única e exclusiva da nossa opinião. Pode ser uma boa para o longo prazo, empresas que trabalham com petróleo. O barril do petróleo hoje está nas alturas e isso vai cair? Eu acho que não. Com a tendência aí das coisas voltarem a todo vapor, a tendência é que o petróleo exploda para cima. Tem gente que fala, o petróleo vai acabar, vai a zero. Eu não concordo. Eu acho que o petróleo vai se valorizar cada vez mais. Pode ser que o petróleo caia, suba, não tem como saber. Mas eu acho que a tendência para os próximos meses e anos, com a reabertura das economias e todo mundo voltando a consumir forte, é que a demanda por petróleo cresça, e quando a demanda cresce, o que acontece?
o preço aumenta também. Então as empresas como 3R, Petrobras e outras que têm envolvimento direto nesse segmento podem ser beneficiadas com isso. Alguém aí tem mais alguma consideração, alguma coisa pra gente falar? Estamos chegando aí aos 35 minutos de podcast. Cara, eu acho que a gente conseguiu ser bastante abrangente e ter uma conversa bastante proveitosa sobre vários tópicos, né? Então, eu acredito que seja isso por um primeiro momento, para manter também aí a pontualidade, a objetividade, é só. É isso então. Tamo junto, rapaziada. Obrigado quem ouviu até aí. E é nóis. Valeu! Valeu.